Que mãe fantástica, né? É disso que o mundo está precisando mesmo, de pessoas assim. E a gente tem aqui do lado o médico, o Dr. Sérgio, que é um dos maiores especialistas nesse assunto, talvez um dos maiores do mundo. A Denise fez a cirurgia com 14 horas de vida, mas existem cirurgias que o Dr. Sérgio é especialista, que são feitas dentro do útero. Ninguém no mundo fez mais cirurgias do que o Dr. Sérgio. São quantas cirurgias, doutor? 250 até agora. 250 cirurgias intrauterinas. Intrauterina. Vamos entender o que é corrigido nesse problema e primeiro entender o problema, não é, doutor? Dessa formação errada, né? Isso, então a mielomeningocele nada mais é que a abertura da coluna, onde nós temos a medula, que é a continuação do cérebro. Então, quando eu tenho a herniação dessa estrutura, os nervos aqui vão sofrendo. Isso ocorre na 3ª semana de gravidez. Às vezes a mãe não sabe nem que está grávida, eu já tenho defeito. Então, esse vazamento do líquido da coluna faz com que o cérebro fique como se fosse seco. E parte do cérebro hernia pelo canal raquiano. É no ultrassom que isso é diagnosticado? No ultrassom, ao redor de 14 e 16 semanas, ultrassom rotineiro. Muitas vezes as mães não sabem o sexo do bebê, repete o ultrassom para ver o sexo e descobre que tem uma mielomeningocele. Mas é fácil para o médico perceber isso ou às vezes o médico nem percebe o problema? Às vezes ele não percebe, porque às vezes é difícil, a coluna está encostada no útero, mas existem algumas alterações na calota craniana que me fazem dizer que a criança tem uma mielomeningocele, que é o sinal do limão e o sinal da banana. O sinal do limão é essa pressão baixa na cabeça, então os ossos da cabeça, eles se afundam assim, dando o aspecto de um limão galego. E o cerebelo, que é a parte posterior do cérebro, ele fica invertido, como se fosse uma banana. Então, quando eu tenho essa salada de fruta, sinal da banana, sinal do limão, nós temos uma mielomeningocele. Aí nós temos que procurar e encontrar essa mielomeningocele. E a saída seria uma cirurgia. Vamos ver a próxima arte. Aí a gente vai ver como é que acontece essa formação no cérebro, né? Então, o cerebelo, que é essa estrutura aqui, com esse líquido vazando, ele hernia para dentro da coluna e bloqueia a circulação do líquor. Bloqueando a circulação do líquido, nós vamos ter a hidrocefalia. Quando eu opero essa criança antes de 27 semanas, ou seja, 26 semanas e 6/7, eu reverto esse problema. Eu paro a fístula licórica, aumenta a pressão no cérebro, o cerebelo volta para a posição normal e desaparece a hidrocefalia. Doutor, só para a gente entender, essa cirurgia, o senhor abre a barriga da mãe, tira o útero para fora, tira o bebê e deve ser uma coisa muito mínima, né? É uma micro cirurgia, né? Isso, então, o obstetra, nós fazemos isso em comparação com o obstetra. Claro, o neurocirurgião não tem como abrir o útero, mas eu digo que o neurocirurgião está invadindo a parte obstétrica, então o obstetra faz como se fosse uma cesariana, expõe o útero, tira o útero para fora, abre o útero, nós expomos a coluna do bebê, a parte de trás, e fazemos essa cirurgia. É uma microcirurgia em que eu fecho essa fístula, coloco a medula para dentro, fecho a fístula, fecho a pele. Com isso, eu evito a hidrocefalia, que como ela falou, a Denise, ela tem hidrocefalia. A hidrocefalia eu trato colocando uma válvula, então estou colocando um corpo estranho. Esse corpo estranho pode entupir, pode infeccionar, pode dar uma série de problemas. Cerca de metade dos pacientes com mielomeningocele e hidrocefalia falecem até 20 anos de idade. E quando você evita, então, a hidrocefalia, eu digo que o grande gol da cirurgia intrauterina é evitar a hidrocefalia, é evitar a colocação de válvula. É claro que muitas coisas melhoram, porque com o passar da gestação, o líquido amniótico ele vai ficando mais ácido e aquela medula exposta vai batendo no útero, então vai sofrendo traumatismos. Então, quanto mais precoce você faz a cirurgia, você evita esses traumatismos, você evita esse contato do sistema nervoso com a acidez do líquido amniótico e você piora as condições motora e as condições esfincterianas. Então, você evita a hidrocefalia, evita muitas vezes uma paraplegia, você melhora essa parte motora da criança e pode também melhorar a parte esfincteriana, o controle da urina e do cocô. E deve também diminuir o número de cirurgias. A Denise, por exemplo, já fez 20, né, com 22 anos. Tem uma pergunta, doutor, da Rosineia. Minha filha nasceu com mielo. Tive uma gravidez maravilhosa, sem problemas, foi planejada. Descobri depois que deveria ter tomado ácido fólico. Como saber se temos ausência do ácido fólico? Doutor, essa pergunta é muito
muito importante, porque a gente tem alimentos que têm uma riqueza grande de ácido fólico e a mulher precisa preparar a gravidez colocando esses alimentos na dieta. Quais são esses alimentos? A gente vai responder, Rosineia, daqui a pouco, depois do intervalo. Aqui sobre ácido fólico, vamos ver de novo a pergunta da Rosineia. Falou que a filha nasceu com mielo, né? A doença que a gente está falando agora. Estamos com um grande especialista aqui. Ela teve a gravidez maravilhosa, sem problema, foi planejada e descobriu depois que deveria ter tomado ácido fólico. Como saber se temos ausência de ácido fólico? O ácido fólico é fundamental, Rosineia, para uma gravidez planejada, estruturada, né, doutor Sérgio? Sem dúvida. E nós temos muitos folatos nos alimentos, nas verduras verdes, no feijão, na couve de bruxela, nos aspargos. Estamos vendo aí os alimentos. E mesmo a suplementação, o Ministério da Saúde recomenda que se coloque na farinha o ácido fólico. Só que nem sempre é o suficiente. Então, toda gravidez planejada deveria a mulher tomar muito ácido fólico. Ela evita mielo? Ela evita, alguns trabalhos mostram até 70%, outros até 30%. É claro que aquela mãe que tomou ácido fólico e teve uma mielo, talvez o problema dela foi diminuído em função de ter usado ácido fólico. Então, acredito que numa gravidez planejada, deva-se tomar ácido fólico rotineiramente. Ou naquela mulher que pode engravidar, também deveria fazer sua suplementação de ácido fólico. Ele tem que ser tomado 1 a 2 meses antes da gestação. Como eu falei, a mielo aparece na 3ª semana de gestação, a mulher nem sabe que está grávida. E não é uma doença tão rara assim. Não. A incidência no Brasil é de 1 para 1000. A cada 1000 nascimentos eu tenho uma mielo meningocele. Então é um número muito alto. E como vocês viram no caso da Denise, ela pode causar várias sequelas dependendo do nível da lesão. Quanto mais alta é a mielo meningocele, mais grave ela é. Agora, eu tenho mielos meningoceles que são bem baixas, então a gente se consegue um resultado sem nenhuma sequela. Por isso que eu digo para a mãe, não dá para comparar um paciente com mielo meningocele com outro paciente, são todos diferentes. Diferentes, e a gente recebeu também um comentário da Ana Lúcia dizendo que nasceu com mielo, operou com 2 dias de vida e graças a Deus não ficou com nenhuma sequela, tem 34 anos e uma vida normal, graças a Deus deu tudo certo com ela. São problemas diferentes, né, doutor? São graus diferentes que nós temos. Nós temos desde a meningocele, que é só a herniação, como se fosse a saída do líquor, então não tem um tecido nervoso lá dentro, então o paciente, o resultado é ótimo, até a mielomeningocele com saída da medula. Eu tenho casos graves que os nervos que deveriam ir para a bexiga, controlar o intestino, eles vão para a pele, eles têm uma migração errada. Então mesmo você fazendo a cirurgia, às vezes aquela criança não consegue um bom resultado. Por isso que é importante você planejar uma gestação, fazer uma alimentação saudável e, de preferência, usar ácido fólico. Ácido fólico. Tem mais um comentário aqui para a gente já caminhar para encerrar. Olha só, a Natália está dizendo, o doutor Sérgio é um anjo, fiz a cirurgia intrauterina com ele há 4 semanas e agora estou em repouso esperando a minha Bia. Que ela venha bem, Natália, venha com Deus. Doutor Sérgio... Doutora Ana derramou elogios aqui, a gente faz desses elogios os nossos também. O médico que mais fez cirurgias intrauterinas no mundo está aqui conosco, com grande orgulho. Muito obrigado, viu, doutor? Que Deus continue abençoando o senhor. Muito obrigado. Doutora Ana, muito obrigado, querido. Valeu, foi ótimo. Qualquer coisa que você tenha perdido no programa de hoje, Globoplay, tá tudo lá. Vem aí o encontro hoje com o múltiplo Lair Renault, mineiríssimo, e também com a Ana Furtado. A gente espera amanhã, sexta-feira. Saúde, gente!